Boa noite a todos, a todas, a todes. Nessa noite de quinta-feira, 10 de setembro, estamos iniciando mais uma live, onde nós vamos falar um pouco sobre a Seguridade Social, a Previdência, a Assistência Social, com o nosso querido presidente da Comissão de Direito Previdenciário da UAB Pará. E claro, interagir com vocês com as perguntas, as dúvidas, só aguardando ele entrar. Cadê o Evandro? Boa noite, Mariane, Henrimar, Luzia, que daqui a pouco a gente vai fazer uma live, em breve, Cassiana, só aguardando o doutor Evandro conectar. Entrou. Tá aguardando a conexão. Acho que o Evandro caiu. Agora deu certo. Pronto. Boa noite. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Tudo bom? E com você? Tudo ótimo. Me escuta bem? Sim, tô te escutando muito bem. Tá me ouvindo bem? Tô. Perfeito, então. Então, como eu tinha iniciado, uma boa noite a todas, a todos e a todes que estão nos acompanhando nessa noite de quinta-feira, 10 de setembro. Eu e o meu querido amigo, Dr. Evandro, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, estaremos falando um pouco sobre Seguridade Social, sobre Previdência, sobre Assistência Social, fazendo um bate-papo informal, né? Porque não tem, infelizmente, como aprofundar o assunto. E também ficaria um pouco cansativo, né? Ainda mais agora nessa modalidade virtual, por conta dos tempos de pandemia. Mas não deixa de ser um tema importante. As pessoas têm dado um feedback bem interessante sobre os temas que a gente tem proposto, né, e que ficam gravados depois, quem quiser assistir com mais cuidado, de repente estudar, né, sobre os temas, fiquem à vontade. E eu vou compartilhar também depois nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no nosso Facebook, né, para quem quiser acessar depois e compartilhar, enfim. Bom, para quem estiver me assistindo pelo Instagram do Dr. Evandro, meu nome é João Jorge. Eu estou presidente da Comissão de Diversidade Sexual e População LGBT da OAB. Já faço, né, pelo menos
quase 2 anos, né, doutor Evandro, um trabalho em conjunto, em parceria com a Comissão de Direito Previdenciário. O doutor Evandro tem sido um parceiro nesses nossos debates, né? E a gente tinha, inclusive, uma programação para esse ano, para a gente poder abordar um pouco mais, né, sobre a importância de se falar do acesso ao sistema, né, previdenciário, principalmente quando a gente tem a nossa população LGBTI com uma expectativa de vida tão baixa, né? E principalmente a nossa população trans, que tem uma média de vida muito baixa, muito mais baixa do que outras pessoas, né? Do que a grande maioria, né, das pessoas, por uma série de condições sociais, culturais, familiares, principalmente regionais, porque a gente sabe que em algumas regiões essas violências, né, que acabam por ceifar a vida dessas pessoas, acaba tendo maior intensidade, maior impacto. E não é diferente no estado do Pará. A gente sabe que, infelizmente, ainda é um estado que tem uma subnotificação muito grande. E aí a gente se coloca, né, como nós, como estudiosos do direito, operadores, né, defensores de direitos humanos, como é que a gente pode, inclusive, orientar melhor a nossa população a respeito desses direitos? Quais são os direitos, afinal de contas, que as pessoas têm atualmente, né? Como é que elas podem acessar esse sistema previdenciário? Como é que fica hoje a contribuição, principalmente quando a gente tem um número, né, de informais tão grande? E aí eu já aproveito para falar, né, sinteticamente, de forma simples, que quando a gente fala de seguridade social, de acordo com a nossa Constituição, o que compõe, né, essa política pública é justamente a saúde, a previdência e a assistência social. A gente não vai falar sobre o aspecto da saúde, né? Infelizmente não teria como, mas a gente pretende abordar de forma geral, né, a parte da previdência, principalmente quando a gente fala da região metropolitana, como as pessoas podem procurar, que orientações, onde estão os postos, como é que ficou agora esse atendimento virtual, online, e-mail, um telefone, está tendo atendimento presencial, não está, como é que está nas agências quando tem um benefício negado, onde eu posso recorrer, né, para os próprios advogados, quais são as principais dificuldades, né, para se atuar nesse momento de pandemia, o jovem advogado que começou agora, né, onde ele pode, qual é o primeiro passo, né? Eu já sei qual é o primeiro passo, mas o doutor Evandro vai falar, né, tem que fazer o curso. Então, o doutor Evandro vai falar um pouco mais. E, um segundo momento, a gente vai falar sobre assistência social, que é uma das políticas públicas onde aí eu domino, né? E a gente vai fazer, sem dúvida, uma boa troca, porque, querendo ou não, temos aí a LOAS, né? O BPC, temos aí agora, atualmente, o auxílio emergencial. Então, temos uma série de questões que estão diretamente ligadas à política de assistência social, que é onde eu atuo, né, há 12 anos, pelo menos. E aí, por favor, doutor Evandro, se apresente para nós e fale um pouco da sua experiência e como é que está, então, funcionando a nossa previdência, né? Bom, boa noite. Eu queria primeiramente te agradecer pelo convite. Como tu bem colocaste no início, essa nossa conversa, na verdade, ela não é dessa live, ela já vem de um tempo, né? A gente já vem dialogando e unindo forças para ver se em tempos obscuros como os de agora, a gente consegue levantar a tocha e seguir em frente, né? Eu me chamo Evandro Martins, estou presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Pará. Também sou vice-presidente da Associação dos Advogados de Seguridade Social do Estado do Pará. E ainda arrisco a ser acadêmico de economia na UFPA. E aqui, como todo acadêmico, sofrendo aí com as paralisações e tudo, que eu talvez tenha um retorno agora dia 14, coincidindo inclusive com o retorno das APS, né, Agências de Previdência Social do INSS. Por mais que esse retorno ainda seja parcial, limitado, por agendamento. E aqui eu já entro nos grandes problemas que essa pandemia nos trouxe, né? Mas antes de falar da pandemia em si, João, eu queria aqui pontuar que os problemas não vêm só da pandemia. Na verdade, a Previdência vem sofrendo
tentativas de reformas, desde o governo, na verdade, sempre teve tentativa de reforma, né? Então, desde a Constituição, quando consolidou a Seguridade Social, que é o nosso tema aqui, quando de fato instituiu essa figura jurídica de Seguridade Social, doutor Leandro, nosso grande parceiro ali de luta na Comissão Nacional de Direito Previdenciário, que encabeça, inclusive, os projetos de INSS Digital, e, enfim, também tratarei sobre isso, que, na verdade, foi a nossa grande solução nesses tempos de pandemia, né? Um abraço, doutor Leandro. Bom, como eu venho dizendo, desde a Constituição, que mal nasceu a Seguridade Social, e já se pensava em, primeiro, retardar a evolução dela, de uma expansão de proteção social, né, com alguns boicotes. Doutora Natasha Vasconcelos, presidente da Comissão da Mulher Advogada, é uma honra também a presença de Vossa Excelência conosco, nesse bate-papo aqui, às 11h10 da noite. E, assim, primeiro retardando possíveis ampliações de proteções sociais, e depois, de fato, as pequenas reformas, né? E aí já veio a grande reforma em 10 anos de Constituição, 98 já é a primeira grande reforma, e aí depois, enfim, 2003 e assim por diante. 2012 também teve uma grande modificação no regime próprio, por exemplo. Enfim, então a Previdência Social ela sempre vem sofrendo alterações, né? É claro que a gente sempre quer que a Previdência, como das três pernas da Seguridade Social, e que visa justamente proteger essas contingências sociais, esses riscos sociais que a sociedade naturalmente sofre com a sua evolução, e cada vez mais tem riscos sociais, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, naturalmente que a gente vai querer ter alguma adaptação, seja para ampliar, ou seja, a depender do momento, para restringir direitos, no nosso caso, direitos sociais, né, direitos fundamentais aqui. E se a gente for falar de direitos humanos, até de segunda e terceira geração, né, que a Seguridade Social tem essa peculiaridade de acumular essa dupla categorização pedagógica e didática dos direitos humanos. E aí, efetivamente, em 2000, com o governo Temer, já nem lembro mais qual foi o ano, 2016, eu acho, 18, uma coisa assim, 2018. Já veio a primeira tentativa, não conseguiram passar, mas agora com o atual governo, no final do ano passado, teve uma profunda reforma na Previdência, e esse foi o primeiro grande impacto na vida dos segurados, e claro que na vida também dos advogados previdenciaristas, com uma profunda reformulação dos parâmetros legais, constitucionais, na verdade, porque, assim, foi uma reformulação que constitucionalizou muitos dos assuntos previdenciários e desconstitucionalizou outros e deu uma confusão que já nos deu uma dor de cabeça, assim, para estudos, né? Até porque o direito previdenciário tem uma peculiaridade do tempus regit actum, né? Então, a lei do tempo que rege aquele fato gerador. Então, a gente não tem um ato revogado que depois a gente esquece e fica guardado na nossa biblioteca. Na verdade, é uma legislação acumulativa. Então, a depender de quando foi que gerou o fato gerador, quando foi que ensejou, completou aqueles requisitos, ou ensejou aquele direito, vai ser aplicado a lei daquele tempo. Então, a gente trabalha com leis de todas as reformas, a gente trabalha com essas leis. Então, assim, esse foi o primeiro grande problema. Mas não bastasse, tudo que é ruim pode piorar, né? Não bastasse a grande reforma, veio a pandemia. Então, uma advocacia previdenciária, ou então a vida do segurado, ou ampliando mais ainda, a vida do beneficiário, que aqui já é o segurado mais o dependente, né? E aquele também passível de serviço do INSS. Ficou pior quando veio a pandemia, né? Ficou pior para todo mundo. Mas agora vocês imaginem para quem está em risco social, para quem está em estado de vulnerabilidade, para quem está precisando de um benefício para proteger ou a infância, ou maternidade, ou um acidente de trabalho, uma sequela,
um encarceramento, uma velhice, tudo isso que eu acabei de listar são riscos sociais, são contingências sociais. E a E própria aqui pode... pandemia, né? Que no E a caso própria pandemia, do aí trabalhador, né, exatamente. da saúde, que, foi acometido pelo vírus durante o seu exercício, e existe já inclusive uma discussão a respeito disso ser considerado, né, como um acidente de trabalho, e paralelo isso como um benefício assistencial da pessoa que pegou a Covid e que automaticamente precisa se afastar, né, do trabalho daquelas pessoas que não perderam o trabalho, que foi um outro Sim. impacto da pandemia, para poder, enfim, recuperar sua saúde e continuar, né, tendo minimamente a sua alimentação, pagando a sua habitação e uma série de questões que aquele benefício durante aquele período de afastamento iria, né, pelo menos tentou suprir, né? Então, é exatamente isso. Essas dificuldades, seja de direito material, processual ou mesmo de prática, de ir até a agência, de esperar, as filas enormes, até mesmo quando se ganha não leva, então judicialmente, quando se tinha sentença, tinha uma grande dificuldade de implementação, até recentemente agora saiu uma notícia, ontem ou antes de ontem, de um projeto com o CNJ para fazer um sistema integralizado entre o PJE e o sistema de TI ali do INSS, para poder ser meio que automático, saísse o benefício, automaticamente o INSS iria conceder. Enfim, todos esses tipos de dificuldades que a gente tinha antes da pandemia, se agravou nesse ambiente de instabilidade econômica, instabilidade social, enfim, todos nós sofremos com isso, inclusive a advocacia sofreu com isso também. Então, por exemplo, a gente tinha antes, a advocacia previdenciária tinha uma peculiaridade de a gente já, além do PJE, como todo advogado, ou a maioria dos advogados, né, a gente também tinha instrumentos, que a gente atua muito no administrativo, né? Então, nós tínhamos instrumentos digitais para ser utilizado em peticionar, fazer o nosso requerimento administrativo, que era ou o INSS digital, né, que é exclusivo para o advogado, através de um acordo de cooperação técnica, por cada seccional. O ideal seria que fosse nacional, mas acabou que fechou por cada seccional. E aí tem umas variações de benefícios. E para se fazer, eu já deixo para vocês explicar que para se ter acesso é necessário fazer um curso pela ESA, que acontece uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não, de graça, e agora online. Né? Foi um dos avanços que a gente teve na decorrência da pandemia. Antes era presencialmente na ESA e tudo. Enfim, ou esse INSS digital, ou o Meu INSS, que é uma plataforma também digital, também online, remota, só que aberta ao público. Então, assim, você tem pelo aplicativo ou pelo computador mesmo ali, né? Desktop e tudo. E você poderia fazer por ali, ou mesmo fazer pela agência. Tem muita gente ainda fazia pela agência. Inclusive os advogados iriam na agência, seja para tirar uma dúvida, para corrigir algum erro cadastral, que foi um dos grandes problemas que a gente teve. Por que um dos grandes problemas? Quando as APS fecharam, em decorrência da pandemia, esses problemas que se diziam pequenos, que a gente ia na APS apenas para resolver uma coisa ou outra, pegar um laudo, tirar uma dúvida quanto a um dado divergente, pegar uma senha que não estava dando certo, tudo isso ficou distante da gente. E essas plataformas digitais que eu me referi agora há pouco, INSS Digital e MNSS, não suprem esse tipo de demanda. E imaginem só, por causa de uma mera senha, o segurado ficava impedido de ter o seu primeiro pleito, ou seja, eu não poderia nem requerer junto ao INSS se eu não tivesse a minha senha. Então, começava por aí o grande problema, né? A Fora própria que assim, mas entra perícia, né, que é judicialmente. presencial, né, doutor? Perdão? A própria perícia que é presencial, né? E A aí, própria perícia é um outro problema. E tudo é um grande problema. E esse problema ele se estende ao judiciário também, que também parou. E também não teve perícia. E aí você vai perguntar, mas se eu não consigo fazer o primeiro requerimento no INSS, para ver se teve benefício concedido ou não, como é que eu vou fazer o pré-questionamento do administrativo? Como é que eu vou ter o prévio requerimento administrativo que é necessário para entrar judicialmente no direito previdenciário? É claro que tu pode fazer argumentações, tu pode levantar a pandemia, enfim, as dificuldades, mas aí é uma dor de cabeça a mais para o advogado, é uma dor de cabeça a mais para o segurado, que vai precisar recorrer ao advogado para isso, né? O que antes não era
era facultativo, hoje quase que ele foi empurrado ao advogado para poder. E aí a importância do advogado, e aí que vem a importância do advogado. Se antes se tinha há 10 anos atrás, ou menos, uma campanha do próprio INSS dizendo que a advocacia era necessária, você não precisava de intermediários, enfim, existe a figura do despachante, a figura ali do documentalista e tudo. Agora, com a pandemia, é mais que notório que o advogado era essencial, né? Não só pelas teses que a gente já vinha trabalhando, mas para, de fato, fazer valer aquele benefício que foi, aquele direito que foi cessado, né? Mas, enfim, são essas grandes dificuldades que a gente teve, senha, perícia, enfim, tudo isso. Só fazendo uma pequena intervenção e aproveitando para lhe questionar, a pandemia gerou, querendo, nós já tínhamos dificuldades, eu me lembro que ainda em uma reportagem, acho que foi fevereiro ou janeiro, né, no início do ano, já havia uma denúncia, né, dessa questão da dificuldade de acesso, né, como você colocou, uma insuficiência de servidores, fechamento de agências, né, que foram fechadas nesses últimos anos, servidores que se aposentaram e que não foi feito, né, o devido concurso público para poder repor essa mão de obra. E aí eu lhe pergunto, a pandemia, tirando todas as questões negativas e que a gente já, enfim, de uma certa forma conhece, e a própria população já sabe da dificuldade, tem algo de positivo, seja para o aprendizado, seja por uma nova perspectiva de mudança na atuação do direito previdenciário? Tem. Por mais que a gente já tinha muita dos nossos instrumentos informatizados, né? Isso meio que intensificou. Então, por exemplo, a questão da perícia, né? Ficaram suspensas essas perícias, mas a contingência social ainda existia. Ou seja, os acidentes ainda existiam, as sequelas ainda existiam. Enfim, a gente tinha que provar ali ou uma aposentadoria por invalidez, a antiga aposentadoria por invalidez, agora por incapacidade permanente, ou o antigo auxílio-doença, que agora o benefício por temporário, por incapacidade temporária, enfim, não poderia parar. E aí, o que aconteceu? O INSS inovou e fez o seguinte sistemática. Em vez de concessão do benefício, ele fazia antecipação do benefício, que foi mais ou menos o que aconteceu com o BPC Loas também, né? A antecipação ali daquele benefício. Já que não poderia fazer aquela perícia no segurado, então bastasse que ele fizesse apenas uma avaliação formal de alguns documentos. Na verdade, é um documento só. Então, é um laudo que não tivesse rasurado, que tivesse carimbo e assinatura com o devido registro do Conselho Profissional do Médico, com a CID da doença e com a previsão de retorno uma estipulação de possível retorno daquela enfermidade, né? Se tivesse esses critérios, a avaliação ia ser objetiva pelo analista do INSS, e então ele faria uma antecipação do benefício, ou seja, ele não julgaria o mérito do benefício, ele apenas faria uma antecipação para não deixar aquele segurado desacobertado do seu risco social, né? Essa foi uma grande evolução. Por que uma grande evolução? Mas quando voltar, vai voltar as perícias, vai voltar tudo normal. Vai voltar tudo normal. Mas a possibilidade da gente utilizar os laudos de maneira informatizada, isso já abre uma porta que antes não se tinha. Antes, o benefício por incapacidade, ele era feito exclusivamente por agendamento e nas APSs, né? Então, tu tinhas que levar ali, tu podia até fazer o requerimento, o agendamento por 135, não sei o quê, mas o processo administrativo de maneira online, para benefício por incapacidade, ainda tinha um pé atrás. Agora, com a pandemia, já liberou, já viu que não é tão difícil assim, né? Então, esses instrumentos, essas ferramentas online ampliadas, eu espero que agora, no novo normal, a pandemia ainda não acabou, né? Mas nesse novo normal que as pessoas tanto falam, que eles deem continuidade e que, na verdade, não sejam apenas temporários, né? Por outro lado, esse meu ânimo com essas evoluções informatizadas, eu tenho um pé atrás com algumas coisas. Por exemplo, no judicial, as audiências virtuais. Então,
eu entendo que em época de pandemia eu não sou contra. Eu acho que tem que se fazer mesmo, o direito não pode esperar, a gente tem que se adaptar, a gente tem que correr o risco, vale a pena e tem que se adaptar ao novo. Mas, quando se tiver a possibilidade de voltar, a gente não pode abrir mão disso. Uma audiência física, presencial, ela talvez ela tenha muito mais consistência, até mesmo para o julgamento do juízo, do que uma audiência, imagine só, um segurado especial, que é um trabalhador rural que trabalha de subsistência, economia familiar e tudo, no interior do estado do Pará, fazer uma audiência olhando para uma câmera, que talvez ele nunca tivesse visto na vida, né? Se presencialmente já é complicado, né? Você imagina agora olhando para uma câmera, se a gente tem essa dificuldade de cair a internet e tudo. Então, todas essas variáveis têm que ser levadas em consideração, sobretudo sob o aspecto humanitário. A gente tem que pensar no ser humano que está ali que está apostando, enfim, na cabeça dele, aquilo ali é o ato mais importante da vida dele, porque ele vai conseguir um benefício que vai ser por um longo prazo e vai sustentar a família dele, e depende dele, do depoimento dele. E isso envolve as testemunhas também. E aquilo ali, tudo, para gente que usa o celular diariamente, pode até ser normal. Agora, para uma pessoa que não tem essa familiaridade, talvez não tenha essa, enfim, essa desenvoltura que a gente tem, possa fazer uma diferença muito grande, e isso pode ser fatal para o indeferimento do benefício dele. E aí isso tem que ser uma questão a ser avaliada. Então, eu coloquei aqui 2 pontos, né, do mesmo aspecto, do mesmo fio condutor. Então, a gente tem uma informatização mais avançada com o INSS digital. Cada vez mais a gente está trabalhando para ter, por exemplo, tem um projeto correndo no Conselho Federal, para não levar o advogado de volta agora com o retorno das APS, para que se designe um servidor para atender de maneira virtual, como está eu e você aqui agora, essas pequenas coisas que a gente fazia antes. Então a gente liga ou por telefone, ou por e-mail, ou por videochamada e tira aquela dúvida e faz aquele atendimento rápido. Isso tudo bem, isso é ótimo, isso é excelente. Um atendimento virtual para advogado, isso é excelente. Eu vi algo também sobre a prova de vida, né? A prova de vida, olha que genial, a prova de vida acabou aquelas filas, agora a pessoa tem maneira de fazer reconhecimento facial. Então toda essa tecnologia que a gente já utiliza para TikTok, para todas essas coisas que são besteiras, filtros, não sei o quê, agora pode ser feita a nosso proveito. Tecnologias que já existiam antes, né? Então era uma questão de boa vontade mesmo de implementar essa alta tecnologia no nosso dia a dia. Então esses avanços são excelentes, mas há avanços que a gente tem que tomar um certo cuidado e pensar, olha, são certas coisas que têm que ser temporárias mesmo, certas coisas a gente não pode abrir mão, ou pelo menos que seja facultativo. Por exemplo, o advogado se sente confortável com aquele segurado, um segurado mais instruído, não sei dizer, uma situação que ele se sente segurado, ele se sente mais seguro em fazer aquela audiência virtual. Então, tudo bem. Então, que quando lá na frente, pós-pandemia, vamos instalar de vez a audiência virtual? Vamos, mas que seja facultativo o advogado, né? Que deixe na mão do segurado, no caso do juiz postulante, que ele opte por fazer ou não fazer de maneira virtual, mas que não seja taxativo, não seja obrigatório porque, assim, algumas coisas a gente tem que pensar um pouco além, né? Pensar no ser humano que está ali por trás e naquela vivência que ele está passando no que isso pode comprometer aquele processo dele. Bacana, a gente chegou praticamente à metade, né, do nosso tempo. E passa rápido, né? E você trouxe considerações muito interessantes, né, sobre não só a questão dos procedimentos no direito previdenciário, como os desafios que nos coloca, né, não só como profissionais, mas enquanto sociedade, para a gente realmente poder refletir. Porque quando você está me colocando todas essas questões, eu, né, como um defensor de direitos humanos e não sou um conservador, me considero um progressista, mas que também vejo a conjuntura política, né, econômica, cultural, regional, a desigualdade social que existe no nosso país é muito grande, a dificuldade, inclusive, de acesso realmente à internet, né? Tem locais, interior, Altamira, Santarém, Porto de Mós, Sozel,
locais que eu conheço, né? Melgaço, que é um dos DHs piores do Sim, Brasil. do Brasil, né? Região do Marajó, enfim, que não vai ter internet, né? Que você não É, vai o conseguir básico. O realizar básico. e falta luz. Eu me lembro de uma audiência que a gente foi fazer em Porto de Mós, a audiência era para começar 2 horas da tarde, a gente foi fazer 7 horas da noite. Porque assim, faltou luz a tarde toda. E era impossível fazer audiência porque assim, a cidade estava muito quente, né? E tinha uma série de pessoas para serem ouvidas, era uma instrução penal, então assim, muito complicado realmente de ser feito. De toda sorte, a gente ainda percebe, pelo menos na minha avaliação, e aí depois você pode, né, colocar também a sua, mas o que eu percebo é que a gente, enquanto a Seguridade Social, assim como outros direitos, como a educação, a própria saúde, direitos sociais, no artigo 7º, 6º, 5º, eles são muito bonitos na nossa Constituição. Eles são super válidos. Nós temos que lutar por eles, sim. Mas o quanto eles ainda estão distantes de uma efetividade, né? E aí eu já começo a tentar a me encaminhar para a assistência social, que é um, né, desses pilares que compõem a Seguridade Social e que tanto apoiaram, né, que tanto garantiram com que tivéssemos pelo menos um mínimo existencial, né, durante essa pandemia que, ok, ninguém estava esperando, né, ninguém poderia prever o que iria causar. Ainda estamos vivendo a pandemia, porque não temos uma cura, Não, calma. né, não temos nenhum tratamento ainda específico para a própria doença, na verdade são tentativas, né, ainda bem que estamos numa curva, né, descendente, de como estava pelo menos há uns 3 meses atrás, mas que a gente ainda tem aí um lado obscuro do que realmente pode acontecer, do que realmente vai acontecer e de como nós, né, advogados nas políticas públicas, vamos ter que nos reinventar e mais ainda do quanto nós vamos precisar lutar para garantir o direito do cidadão. Na E aí a assistência. importância do advogado, né? Porque ele que dá voz ativa à sociedade. Ele que consegue superar essa crise da efetivação dos direitos fundamentais. Né? É o É ele que advogado vai que consegue fazer romper essa essa barreira. interlocução, né? Essa É. interlocução do cidadão com essas instituições que também, historicamente, são instituições como a própria Justiça, como o próprio INSS, e aí eu estou falando da instituição, não estou falando de pessoas, tá? São, por natureza, distantes da sociedade. É sempre muito complicado. Eu me lembro, eu já tive a experiência, né, de trabalhar numa empresa privada, onde eu era o responsável pela gestão de afastados por acidente de trabalho. Então, e aí eu trabalhava na saúde ocupacional. Não só pela parte psicológica, né, desde a emissão da CAT, do acidente de trabalho, de acompanhar aquele funcionário, de saber como ele estava, de providenciar o que a empresa, né, tinha de recursos e tudo mais, como acompanhar até o retorno ao trabalho. Então, durante aquele período de afastamento, junto com o setor de benefícios, né, a marcação das perícias e possíveis retornos, né, porque, por exemplo, do ponto de vista da saúde, existem algumas cirurgias que você faz, coloca o fio de não sei o que, depois tem que fazer uma retirada, então tem que fazer uma segunda cirurgia. Tem todo um procedimento, coloca pino, tira pino, enfim. E eu pude acompanhar, né, algumas situações, fui muitas vezes acompanhar o próprio funcionário nas APS, né, no caso especificamente em Altamira só existia uma, e outros eu fazia realmente já à distância, então eu já fazia por telefone esse acompanhamento, né? Eu já me antecipei até a pandemia para fazer esse atendimento por telefone. E eu já, naquela época, veja, que a gente não estava em pandemia, já existia toda uma dificuldade, né, de garantir o direito do cidadão, porque muitos deles, né, era uma obra de barragem, e muitos deles eram, assim, de todos os locais do Brasil. E que eles. Eu me lembro muito bem dessa história que ele colocou assim. Não, eu falei assim, nossa, eu tô tentando falar com o senhor já tem um tempo, que a gente pagava passagem para ele ir, né, durante o período de afastamento e depois tinha que retornar. E no caso dele, a gente tinha perdido contato, assim. Não conseguia falar com ele de jeito nenhum.
E aí, nesse dia, eu consegui fazer essa ligação para esse trabalhador, e ele colocou, não, é porque assim, eu vim hoje para a cidade tal, né? Isso era, se eu não me engano, acho que interior do Espírito Santo. Ele falou assim, ou era interior da Bahia, era alguma coisa ali naquela região, próximo. Ele disse, eu vim para essa cidade. Mas a minha cidade mesmo fica a 70 quilômetros daqui. E lá não pega nenhum celular. Então, a gente tem que combinar, quando você quiser falar comigo, um dia e o horário. Aí ele vem para a cidade antes, para eu poder ligar, para a gente poder se falar. E eu me lembrei muito disso, porque ele tinha que fazer essa retirada desses fios, tinha essa cirurgia aí parada, ele estava sentindo dores, inclusive, e estava atrapalhando todo o processo dele, né? Isso ainda falando das dificuldades de acompanhamento. Mas enquanto assistência social, que, né, para a gente poder chegar nessa segunda parte, que é, sem dúvida, um dos tripés da seguridade, eu achei, de uma certa forma, colocando também aquilo que eu coloquei para você ainda agora como pergunta, se existe algo de positivo, foi o fato da gente poder reconhecer a assistência social como uma política pública. Porque, principalmente quando a gente está em um ano de eleição, né? Eleições, inclusive, municipais. Diferentemente da Previdência, que ela é executada pelo federal, tirando, claro, as previdências, né, de servidores, como a Prefeitura de Belém, né, com regime próprio, a assistência social, ela é uma política pública que tem também em todo o Brasil, mas ela é municipalizada. E quando a gente tem, né, ano de eleição, por que eu falo isso? Porque durante muito tempo nós fomos acostumados a ouvir, né, os candidatos dizendo, eu vou garantir mais educação, mais saúde, né, e nananã, eu vou asfaltar só rua, aqueles discursos mesmos, né, o mais do mesmo. E eu acredito que por conta da pandemia, hoje a gente conseguiu despertar na sociedade uma pergunta: e a assistência social? E os auxílios? E o BPC? E o Bolsa Família? Né? Como é que fica isso? Onde é que ele se encaixa? Né? O que a prefeito, o que um vereador, um prefeito tem a ver com isso? Esses próprios benefícios que vieram do governo federal também, esses auxílio emergencial, o programa de manutenção de emprego e renda, né? São naturezas assistenciais, benefícios assistenciais. Ou seja, quando se tem, quando o negócio puxa de verdade, a gente recorre a evidenciar a necessidade, que é um dos requisitos para a assistência social atuar, né? E, inclusive, é nisso que diferencia da saúde, né? A saúde é universal e tudo, a assistência precisa da necessidade, e aí a ponta da necessidade é a assistência que consegue ir até a ponta e até em qualquer lugar do Brasil, né? E aí é a importância dessa rede, né? E que por vezes é esquecida, deixada de lado, desvalorizada, até mesmo por ficar na administração do município, né? A renda é um pouco mais escassa enfim, a infraestrutura é um pouco mais precária e tudo. Mas Não assim, só, aí eu acho que não só a renda, na verdade são várias coisas, porque a gente trabalha com públicos que historicamente e culturalmente são invisibilizados sim, dentro dessa conjuntura do que a gente compreende como sistema, né? Então a gente trabalha com crianças e adolescentes vítimas de violência, nós trabalhamos com mulheres vítimas de violência, nós trabalhamos com negros vítimas de racismo, com a população LGBTI vítima de LGBTI-fobia, pessoas com deficiência, idosos, pessoas em situação de rua. Então são grupos que naturalmente são grupos que a gente coloca, né, com essa terminologia como grupos vulneráveis, né, que estão realmente no à margem do à margem. Porque, querendo ou não, por exemplo, vamos pegar uma situação rápida. Violência contra a mulher. A violência contra a mulher, ela é ruim em todos os âmbitos e sentidos, sem dúvida. Mas, quando se trata de uma mulher com o poder aquisitivo, com acesso à renda, com emprego e renda, com um apoio familiar, com a possibilidade, inclusive, de contratação de um advogado, é uma situação que é totalmente diferente quando você tem uma violência contra a mulher lá na ilha de Cotijuba, né? Onde muitas vezes você não vai ter nem a autoridade policial para poder, da parte civil, né?
às vezes a militar. Você tem que... você não tem um emprego e renda, porque muitas vezes o seu trabalho já é informal. Então, você depende, às vezes, de uma pesca, sei lá, de uma pecuária, né? De uma agropecuária, alguma situação de venda de alimentos, ou às vezes até como uma trabalhadora do lar. E aí você tem toda uma dificuldade de acesso por conta da própria violação que você sofreu, de acessar o mínimo, o básico, né? E sem contar que, especificamente, quando eu falo esse exemplo, em Cotijuba não existe nenhum equipamento da assistência. A política pública mais próxima municipal que nós vamos ter lá de uma situação dessa vai ser a saúde, que é o quê? O posto de saúde. Que dependendo de como ela chegar lá, se ela conseguir chegar, o que eles vão poder fazer? Vão dizer, olha, você tem que ir até Belém, você tem que atravessar aí, pegar um barco, mas eu não tenho renda, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Né? Então, são situações que nos colocam a refletir, né, em termos de política pública de assistência social, do quanto a gente também precisa avançar para poder chegar com o que a pandemia trouxe para a gente, nessas pessoas que estão invisíveis. Esse cadastro, né, para o auxílio emergencial, ele revelou que existiam pelo menos 40 milhões de pessoas que não existiam nos registros, né, que não tinham nada, que não tinham uma conta, que não tinham, que estavam com CPF irregular ou nem tinham CPF. E quando a gente pensa isso reflete muito a nossa regionalidade, que é muito próprio da Amazônia, onde temos ribeirinhos, onde temos pessoas que nascem ainda em casa, que não tem o DNV, né, a declaração de nascido vivo, não tem o registro de nascimento, que é um documento básico, né, nunca passou pelo posto de saúde para fazer as primeiras imunizações, e que são, sem dúvida, mais vulneráveis, assim como outras populações, como os quilombolas, que ainda temos, né, significativamente aqui na região da Amazônia, e os indígenas, que são mais vulneráveis ainda. Então, assim, a assistência social, eu acredito, né, como eu falei, infelizmente a gente não vai ter como aprofundar por conta do tempo, mas a pandemia fez com que boa parte da sociedade se perguntasse, afinal de contas, onde é que estava essa política? E agora que ela tem, como é que a gente pode fazer para que justamente ela seja melhor estruturada, ela consiga chegar para quem realmente dela precisa, porque, como você falou, diferentemente da saúde, que é para todos, a assistência social é para quem dela precisa. Né? Necessita, né? Quem né, está numa situação de realmente vulnerabilidade. E como é que a gente faz para ampliar, né, os serviços? E aí, já me encaminhando, a gente tem 15 minutos aí para a gente fazer nossas considerações finais, e eu já fazendo, não deixando de fazer essa orientação para quem estiver nos assistindo. Hoje, no município de Belém, nós estamos contando atualmente com 12 CRAs, 5 CREAs, 2 centros POP, além dos espaços da alta complexidade, também conhecidos, espaços de acolhimento, também conhecidos antigamente, né, antiga nomenclatura, como abrigos. Né? Na parte da alta complexidade, realmente o município ainda não é pleno. Nós temos apenas abrigos para crianças e adolescentes, o de mulheres e o de pessoas adultas, sejam famílias ou sejam indivíduos. A gente ainda não chegou, né, por exemplo, a garantir o espaço de acolhimento para as pessoas idosas e também para as pessoas com deficiência. Esse era um passo que, inclusive, supostamente seria dado esse ano, mas que também a pandemia atrapalhou porque questão política, questão de investimento, questão de orçamento, questão de articulações, uma série de coisas que ficaram travadas. E como orientação, né, pelo menos em governos anteriores, existia vamos dizer assim, uma promoção dessa política, no sentido de que todos nós, em algum momento, fizéssemos o nosso CAD. Né? O que é o CAD? O Cadastro Único, que vai gerar o nosso NIS, né? O nosso Número de Identificação Social, que seria uma espécie de CPF e que talvez no futuro, inclusive, substituísse, né, todos esses Está caminhando para isso, né? Está caminhando para todo mundo ser
catalogado, categorizado ali, registrado, Que é efetivamente, um né? pouco parecido com o dos Estados Unidos, que é o Security Society, que é É, só um, é. e é aquilo que inclusive você contribui para ele, é ele que te cobra o imposto, é tudo por ele, né? Inclusive, ele é muito funcional, porque já desconta direto, ele evita sonegação, nos casos, por exemplo, Fraudes. de, de, de contribuinte individual na Previdência, que são os autônomos, as pessoas se identificarem aqui. Então, profissional liberal, aquele autônomo e tudo, qual é a regra que a gente conhece? Não contribui. Não contribui porque, apesar de ser obrigatório, ele está classificado na Previdência como uma das categorias de segurado obrigatório, mas depende da filiação dele. Então, depende dele ir até o site, ou a agência, ou ao site do INSS e se inscrever. Mas com Social Security, a gente já teria categorizado, o Estado já teria o controle dele, já saberia quanto ele recebia. E essa unificação, a gente ainda tem muito número para tudo, né? É número para isso, número para aquilo. O CAD, e aí depende justamente de uma ampliação dos serviços da assistência da proteção básica, como a gente fala, né, dos CRAs. E aí, sem dúvida, perpassa por uma concepção também de cidadania, no sentido de que precisamos eleger representantes que, de fato, nos representem, que tenham minimamente o conhecimento dessas políticas, que votem orçamentos, mas que façam também investimentos para que essas políticas cheguem, como a gente falou agora recentemente, para quem realmente dela precisa. Né? A gente não tem, hoje, pelo número da população, né, que nós temos em Belém, nós teríamos que ter no mínimo 30 CRAs e no mínimo 7 CREAs. Né? Então a gente já está E é com assim que se uma... faz política pública, racionalmente. Se pega o ideal, porque isso é estudado, de acordo a numeração de população, enfim, os índices que a gente tem, são vários índices, e aí se tem uma estipulação de assistência mínima, o quanto se deveria ter e o quanto está faltando para ter. Né? E não é assim, prometendo, como tu coloca, chega em época de eleição, a pessoa vem, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, vamos fazer o seguinte, é tudo planejamento. Quanto está faltando? O quanto de fato precisa realmente? Entendeu? O que falta? Até mesmo para a gente ter a questão do orçamento, se fala tanto em austeridade, né? Nesse novo governo e tudo. Mas a gente tem que ter esses números em mãos. Né? A reforma da Previdência foi feita praticamente sem cálculo atuarial. Então, foi só pagelança. E sem pejorativismo na raiz da palavra, mas só no sentido de prospecção sem muito embaseamento científico, né? E aí fica aquela história, não, porque eu vou fazer ali, eu vou tirar os privilégios e não sei o quê, e aí o discurso vai vendendo e passa atrocidades, E né? quando a E nada gente foi vê, comprovado. não retirou privilégio nenhum, Nada. né? E fica por si mesmo. O O que que deveria ser corrigido não foi corrigido. Um dos pontos que deveria ser corrigido são novas contingências sociais. Tudo bem se ter reforma da Previdência, tudo bem a gente passar por isso e ter, enfim, tudo bem não, mas é natural que a gente faça o diálogo democrático aconteça esse tipo de variação. Agora, se a gente vai fazer redução de alguns benefícios e vai projetar uma melhora à saúde, uma melhora de saúde ali no sistema financeiro da segurança social, a gente também não pode já prospectar uma abrangência de novas contingências sociais, como, por exemplo, a população trans, né, que aqui, como tu falaste logo no início, é uma contingência social, nitidamente uma contingência social. Olha, se a expectativa de vida de uma população trans, que era 35 anos, parece que baixou para 29, parece. 29. Isso é um absurdo. Ela não tem perspectiva de vida. Isso é um absurdo. É uma morte prematura. Então, inclusive, isso vai até uma reflexão anterior, né? Porque, assim, eu não teria como falar de previdência para essa população se, na verdade, ela não tem nem, primeiro, a vida, que é o bem jurídico maior, e, além disso, o trabalho informal altíssimo, né? Ou a Ela não ausência é de trabalho reconhecida informal. como gente. Exatamente. Começa pelo básico. Eu não tenho como falar de previdência de uma pessoa que tem invisibilidade, que sofre segregação. Então, é o tipo de situação que, quando você tem uma reforma profunda, tem que se olhar. Isso não pode continuar invisível, até mesmo no Congresso. Né? Que seja visível na sociedade, mas o Congresso não pode dar essa invisibilidade, Veja bem, reforçar essa invisibilidade. vai continuar, se nós continuarmos elegendo um Congresso que, de fato, não reflete a realidade da sociedade.
Quando a gente tem um Congresso que é de maioria masculina, heterossexual, pelo menos declarada, branca, composta grande maioria por empresários, por pessoas, né, que têm algum tipo ou ligadas a algum tipo de poder econômico e que ainda por cima acabam adquirindo por meio do voto o poder político, a gente não vai conseguir transformar ou mudar a É um nossa ciclo realidade, vicioso. porque a gente não Legitima o que já quer se ter pensa. essa É, realidade, né? exatamente. Legitima a invisibilidade. E aqui eu quero registrar aqui a presença da minha vice-presidente da CDPREV, da Comissão de Direito Previdenciário, a doutora Ana Celeste Leitão, que esteve gestante nessa pandemia, mas deu tudo certo. Essa foi uma guerreira. Essa aí segurou o escritório num braço, o marido no outro, o filho no colo, já tinha outro filho. E a loucura da pandemia, essa aí é exemplo São as de nossas advogado. mulheres guerreiras, né? Infelizmente, realmente, ela colocou os dados são assustadores, os dados são assustadores. Não, E assustador. aí, para a violência, né, para eu poder concluir essa parte da assistência, como eu falei, infelizmente, 90% do nosso público, aí só para diferenciar, CRAS, proteção básica, CREAS, proteção social especial de média complexidade. CRAS, prevenção, CREAS, intervenção. Então, quando a pessoa está no processo... Acompanhamento psicossocial, não é isso? Todos os dois têm atendimento psicossocial com psicólogos e assistentes sociais, mas no CRAS são para as pessoas que estão, vamos dizer, numa situação básica, né? É como se fosse um posto de saúde, né? Fazer os exames de prevenção, você O vai lá CREAS é fazer para a quem já foi prevenção. violado, aquele direito já foi exposto. O CREAS, a pessoa já sofreu a violência, né? E não parou na pandemia, não foi? Não, eles não pararam na pandemia, o CREAS. Nenhum dos dois parou, nenhum dos dois. O No CRAS também não primeiro parou. momento, os CRAs fizeram uma suspensão, mas foi uma coisa de, sei lá, 2, 3 dias, e aí já veio a questão do auxílio emergencial, e aí já voltaram. E os CREAs nunca pararam, né? De forma alguma, porque, infelizmente, a gente sabe que justamente é onde não para. Embora a meta, como eu sempre falo, de atendimento no CREAS seja zero, por que zero? Porque a gente trabalha com uma perspectiva de violência zero, de erradicação, de rompimento do ciclo da violência. Exatamente. Mas a gente sabe que, infelizmente, não é a realidade, que todos os dias acontecem violações de direitos. Mas em termos de dados, infelizmente, 90% do nosso público ainda é de crianças e adolescentes que sofrem violência sexual. E aí, por que eu falo isso? Não só, infelizmente, porque a gente está recebendo pelo tipo da violência, mas, ao mesmo tempo, porque mesmo chegando um número muito alto, não chega nem a metade do que realmente a gente sabe que acontece na realidade. É gigantesca. Não O que é só mais por conta assustador ainda. Sim, não só por conta da subnotificação, como também pela própria família muitas vezes não reconhecer aquilo como sendo uma violência, seja violência física ou a violência psicológica, ou ainda por não revelar mesmo, não trazer à tona, né? Vamos dizer assim, colocar uma É a primeira barreira, né? Eu vim acompanhando os stories da doutora Natasha Vasconcelos e ela vinha repostando um perfil muito interessante que demonstrava que a primeira barreira das mulheres violentadas aqui, como também uma categoria de violência, né? É a família. Então, é a negação da família. Então, a pessoa já pensando na negação da família, ela já desiste e já fica para ela e tem toda aquela dificuldade, né? Que a gente, inclusive, nem pode julgar esse tipo de coisa, porque inclusive, costumeiro a pessoa falar, mas por que tu não denunciou antes? Por que tu fizeste isso? Sim, não, a questão não é Só na cabeça de quem nunca sofreu uma violação pode passar esse tipo de argumentação, né? E o segundo público Mas é é esse. por isso que é O segundo importante público é a esse mulher tipo violenta. de divulgação. O segundo público é a de mulher vítima de violência, que também não chega, né? E quando chega, também já é um número grande, mas é um número que muitas vezes não chega até os CREAS. O terceiro público que está invisibilizado, e se os dois primeiros já são subnotificados, esse terceiro público é mais subnotificado ainda, que é justamente de idosos e pessoas com deficiência. Porque muitas vezes também quem pratica a própria violação é a família e fica no âmbito familiar, Está em no âmbito casa. doméstico. Então, se não houver uma denúncia de um vizinho... O agressor está na né, família. E aí é um problema. Ninguém vai saber. Né? Nós temos visto, né, pelos estudos e alguns casos que chegam até o nosso conhecimento, um aumento, inclusive, da violência sexual praticada contra idosos e contra as pessoas com deficiência. Né? Isso também é um dado grave e que a gente precisa pensar,
né, em termos de como essa política pública de assistência pode não só praticar a prevenção por meio dos CRAs, com as rodas de conversa, né, chegando na comunidade, A mas também os informação, né? CREAs de como conseguir atender também esse público, porque assim, hoje, como eu sempre falo, se todo o público violado na cidade de Belém chegasse comigo, atualmente a nossa agenda fica em torno de 2 meses, né, para a pessoa ser atendida. A gente ficaria atendendo de 6 em 6 meses, infelizmente, porque realmente a demanda ela é muito maior do que a oferta. E aí eu queria fechar e lhe passar a palavra também para as suas considerações finais, de qual o compromisso, né, que a gente quer realmente com esse ano, com essas eleições, com 2021, quando, inclusive, boa parte das pessoas que acabam vindo, né, ser eleitas, pelo menos há 2 anos atrás, há 4 anos atrás, não demonstraram o compromisso mínimo com essas questões que nós trouxemos, né, agora e que já aconteciam, né, já são, como eu falei, históricas na nossa cidade. Então, qual é o sentido de futuro ou proposta, né, de futuro a gente realmente quer, se não for uma proposta que tenha por compromisso, né, a luta contra a violência, o rompimento, né, contra esse ciclo de violência, com a proteção dos grupos mais vulneráveis, seja de crianças e adolescentes, da população LGBTI, que também sofre muito com a subnotificação, com a invisibilidade, com a dificuldade de acesso a emprego e renda, com a dificuldade ao sistema, né, do eixo de responsabilização, tanto nas delegacias quanto no judiciário, entre tantos outros públicos, né, como também negros, enfim. Então, são essas questões que a gente se coloca e que a população, e principalmente quem estiver nos assistindo e aonde esse vídeo chegar, tem que pensar e refletir, né, porque esse poder, querendo ou não, está na mão de pessoas que, infelizmente, não têm nos representado de forma adequada. E aí, automaticamente, reflete. Quando a gente passa na frente de uma APS e tem uma fila rodando, né, dobrando a esquina, ou ainda quando você justamente procura um equipamento de assistência e ele não é suficiente para a demanda que atende, você acaba tendo que esperar também numa fila ou ficar 2, 3 meses para conseguir esse atendimento, que é um direito, já que você precisa, né? Enfim, sofreu a violação e está em uma situação de vulnerabilidade. E aí eu gostaria já de agradecer, né, por você ter aceitado o meu convite, das suas contribuições. Como eu falei, infelizmente a gente não tem como aprofundar, porque tudo isso que a gente tocou dá pano para manga, né? Mas Muito. a gente minimamente conseguiu realizar aquele nosso projeto, né, de conversar um pouco já há algum tempo, que a gente ia fazer, inclusive, no nosso congresso estadual, que aconteceria em maio, né, até por ocasião dos 10 anos da nossa comissão, mas que a gente só adiou. Ano que vem eu acho que dá certo. É isso. Bom, eu que te agradeço pelo convite. Eu dou aqui um abraço também para quem nos acompanhou até o final, a doutora Leia aqui, que está acompanhando de Altamira, o doutor Vitor, que está no sul do país, acompanhando a gente também. Então, aqui temos vários espectadores de qualidade, minha vice novamente aqui. E assim, fica a reflexão. Na verdade, eu acho que essa live aqui é importante para a gente apresentar. Algumas pessoas podem ter passado despercebido e tudo, e essa questão central, final que tu colocaste, que de 2 em 2 anos a gente sempre tem a chance de mudar, né? Mas a gente também esquece, leva como um domingo, como se fosse um dia de churrasco e algo do tipo, e se preocupa e esquece que aquela pessoa que a gente coloca é quem vai determinar a quantidade de CRAs, de CREAs, a políticas de avanço na PS, Um enfim, minuto. é isso. Então fica aí, eu aqui só quero ratificar o que tu colocaste da importância do voto. Parece clichê, mas é de importância, fundamental relevância essa afirmativa, porque só de 2 em 2 anos, graças a Deus é de 2 em 2 anos, que a gente pode fazer essa mudança. Mas tem que ser efetiva, a gente tem que se inteirar e tem que fazer parte da política. Seja concorrendo ou seja votando. Um abraço a todos. Boa noite. Obrigado novamente, obrigado, Leia, obrigado, Fernando, né, presidente da comissão
lá da Lapa, lá em São Paulo, a Carol, enfim, todas as pessoas que estiveram nos acompanhando. A live vai ficar disponível, né? Semana que vem a gente tem uma outra programação. Acompanhem, divulguem, compartilhem e estejam sempre com a gente aqui. Um beijo. Tchau, Um abraço a tchau. todos.